vai ser bênção. Amém? Eu quero estar orando com vocês nesse momento, entregando esse encontro nas mãos do Senhor, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor e pedindo mais uma vez que Ele possa falar conosco, nos instruir através da Sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos permitiu estar aqui, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta honra, Senhor, de estar com as minhas irmãs, para juntas, meu Deus, aprendermos mais do Senhor, mais da Tua palavra, Senhor. E eu quero entregar, Pai, este encontro na Tua direção, na condução, meu Deus, do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa usar, ó Deus, a vida da Fernanda nesta noite, Senhor, como um instrumento, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que cada irmã, Senhor, que vai ouvir, ó Pai, esta mensagem aqui, Senhor, ao vivo, ou aquelas que vão assistir depois gravado, que todas sejam edificadas pelo Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que esse é o propósito maior deste encontro, Pai. Edificar pessoas na Tua palavra e, principalmente, Senhor, levar pessoas ao conhecimento do Senhor. Por isso eu entrego em Tuas mãos este encontro e declaro, Espírito Santo, que o Senhor é bem-vindo em nosso meio, que o Senhor fique à vontade nesta hora, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Quero já passar para a Fer, né? Que vai ser o instrumento do Senhor hoje. Que o Senhor te use. Em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Tá me ouvindo bem? Então, tá bom. Então, né, boa noite. Novamente é um prazer, né, estar aqui trazendo mais uma vez a palavra, uma grande responsabilidade, mas com grande alegria também, né, de poder estar aqui compartilhando, né, daquilo que o Senhor ministrou. O Senhor sempre vem com o confronto primeiro pra gente, né? E depois disso a gente pode transbordar, né, da presença do Senhor. Então, a gente vai falar, né, hoje sobre o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir ali do verso 22, que vai dizer assim lá: Mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, até aqui, né? Então, nesse propósito, né, que a pastora Suelen está aí dirigindo sobre o fruto, né, o fruto do Espírito na vida da mulher e as virtudes, né, e caráter da mulher cristã. E quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, não é algo que a gente vai conseguir, a gente vai forçar, né? E é como a palavra diz lá em Zacarias 4:6. Não é por força, nem por violência, nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então não é algo que a gente vai conseguir sozinho, mas que a gente precisa pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira característica desse fruto é o amor. E qual é a característica desse amor? O amor não é simplesmente amar, né, as pessoas que nos amam. Não é esse amor. Porque é muito fácil você amar as pessoas que fazem bem para você, é muito fácil você amar o teu esposo, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, é muito fácil você demonstrar esse amor. Mas o amor, ele está além do que as pessoas significam para você no sentido de proximidade, mas é você praticar esse amor com quem também não é tão próximo de você. Quando o Senhor Jesus ele fala, acho que é lá em Mateus, deixa eu abrir aqui, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Como que a gente vai aprender a amar o nosso inimigo? Orando por ele. Sabe quando você quer saber se você de fato perdoou alguém que te machucou, que te feriu? Quando você consegue orar abençoando essa pessoa. E como é difícil. Às vezes a pessoa te feriu, a pessoa te machucou, a pessoa te levou,
né? A você ficar num estado, muitas das vezes assim, né, mal mesmo, que você acha assim, eu não vou sair mais dessa situação. E quando você consegue orar por essa pessoa, proferindo palavras de bênção para ela, então quer dizer que você está no caminho do perdão. Porque você consegue orar abençoando, você consegue, através ali da oração, você consegue exercer o amor. E o Senhor começa a batizar você com esse amor. E a gente vê, né, que a palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E a gente vê realmente a frieza batendo na porta, né, do coração de muitas pessoas. Mas que nós possamos caminhar com esse amor. E a palavra do Senhor também vai dizer lá em João 14, 21, que Jesus, ele fala assim, que aqueles que me amam, eles obedecem os mandamentos do Senhor. Então tem aquele livro, né, que é bem interessante, que é as 5 linguagens do amor. E Jesus, ele também tem a linguagem do amor dele, e a linguagem do amor de Jesus é a obediência. Quando a gente ama alguém, ou quando a gente é amado, a gente quer fazer de tudo para que o outro sinta esse amor, né? Você demonstra esse amor. Se você é casado, você demonstra esse amor. Se você tem filho, você demonstra o teu amor pelo teu filho. Você não simplesmente diz, mas a tua fala também vai ser acompanhada de ações. Você vai abraçar, você vai fazer carinho, você vai fazer a comida que aquela pessoa gosta, porque esse também é um ato de você demonstrar do quanto você ama. Então, amar não é só nas palavras, é também nas minhas atitudes, é naquilo que eu faço. Então, a nossa obediência ao Senhor vai mostrar também sobre o amor. E quando a gente aprende, né, como eu falei, abençoando o outro, que a gente aprende a amar, quando alguém muitas das vezes nos fere e a gente fica ali mal com aquilo, a forma como nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente não vai falar sobre o outro, vai falar sobre nós. O que nós temos para dar? Se a pessoa retribuiu com mal, será que eu vou retribuir com mal também? Ou será que por eu entender a essência do amor, eu vou fazer diferente? Eu não vou ferir na mesma moeda, mas é eu fazer diferente? Então, muitas das vezes, situações que a gente não entende por que elas acontecem, mas que o Senhor permite, não é para que o outro se levante e cause um distanciamento entre nós e a pessoa, mas é para Deus sondar o nosso coração e ver o que há dentro de nós. Porque situações que nós vivemos, frustrações que nós vivemos, não vai dizer sobre o outro. O outro foi só um meio. Assim como o Senhor usa pessoas para nos abençoar, para vir com palavras, né, para nos abençoar, o Senhor também vai usar pessoas para testar aquilo que há no nosso coração. É como a palavra diz: examina-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, aquilo que o Senhor Jesus permite que a gente passe, vai falar muito sobre nós. A nossa reação, o nosso sentimento, aquilo que nós carregamos no nosso coração, vai falar sobre você. E muitas das vezes a gente faz o que a gente culpa o outro. Ah, porque fulano, ciclano fez isso e isso e me causou isso. Que nós venhamos parar de olhar para essa frase, mas que nós venhamos olhar para aquilo que o Senhor está sondando dentro de nós. O que essa situação, o que essa dor está fazendo sair de mim? O que essa situação está fazendo sair de mim, da minha essência? É a gente ter o alerta do Espírito Santo e dizer: opa, isso aqui não está certo, essa reação aqui não provém do Espírito Santo, essa reação é carnal. Então eu preciso aprender a agir diferente. E tem várias vezes que a gente passa por situações, eu não sei você, né? Mas eu já passei por diversas situações a qual eu pensei, poxa vida, reprovei. Aí você reprovou naquilo ali e agora você pensa, poxa Deus, vou ter que passar de novo, né? E muitas das vezes a gente vai continuar passando e passando, passando de novo, até nós pararmos e vermos o que nós não conseguimos tirar de lição e nós vamos ter que passar de novo pela prova. E a segunda característica ali é sobre a alegria. Lá em Neemias 8:10, vai dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E tem dias que a alegria não vai estar assim, né, na nossa vida. Tem dias que vai acontecer coisas que vão nos causar tristeza, que vão nos causar algo que vai nos deixar para baixo. Mas é aquela frase, né, que nós venhamos confundir o inimigo, né? Que a gente venha colocar um sorriso no rosto e mesmo que por dentro
né, esteja meio confuso, esteja meio, né, quem faz o dia ser bonito é você, né? Se nós colocarmos ali na nossa mente, eu li um livro da Joyce Meyer, que é A Batalha na Mente, é um livro muito bom. E lá no livro ela constantemente fala, né, sobre a gente pensar sobre aquilo que a gente está pensando. E os nossos pensamentos, aquilo que a gente vai alimentando na nossa mente, tudo começa ali. Um pecado ele não vai começar no ir fazer, mas o pecado ele vai começar na mente. O diabo ele conhece exatamente aonde ele trabalha na nossa mente. E começa ali. E a gente começa a alimentar, quando a gente vê desceu para o coração, e quando desce para o coração, a gente já está fazendo, né? Então, à medida que você pensa, né, você escolhe pensar positivo ou pensar negativo, né? E à medida que nós pensamos positivamente, no sentido assim, eu tô triste hoje, mas o que você vai fazer com essa tristeza? Você vai se entregar a ela ou você vai confundir o inimigo e dizer, Senhor, eu tô triste, mas que a alegria do Senhor seja a minha força, que a alegria do Senhor seja o que vai me fazer levantar, que vai ser o que vai me fazer avançar, que vai me fazer não mostrar, né? Mas que vai me fazer, porque a gente vai viver, a gente vê, quando a gente vai ler os Salmos, a gente vê muito deles ali escrevendo em dias que eles estavam angustiados, em dias que eles estavam tristes. Então a palavra nos ensina que nós vamos ter esses momentos, mas que nós não podemos nos entregar a ele, mas que nós possamos fazer dele um testemunho para contar. Então, que nós venhamos escolher ser mulheres positivas. E lá em Filipenses capítulo 4:7, deixa eu achar aqui. 4:7 vai dizer assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Então, essa paz que o Senhor tem para nós é uma paz que excede todo conhecimento. É como uma proteção que guarda as nossas emoções e os nossos pensamentos. Quando você deita no teu travesseiro, quais são os pensamentos que estão sobre ele? São pensamentos de paz? Eu tenho o costume, né, de quando eu vou deitar, eu fecho meus olhos e eu fico analisando o meu dia. E eu penso assim, Senhor, se eu dormir hoje e eu não acordar amanhã, será que eu deixei tudo resolvido? E isso não é sobre uma ansiedade do amanhã ou do meu futuro, mas isso é algo de a gente se analisar no sentido de, será, Senhor, que tudo aquilo que eu precisava resolver, as minhas pendências, eu consegui resolver? Será que eu não ofendi ninguém? Será que eu fiz tudo conforme o Senhor gostaria que eu fizesse nesse dia? É uma autorreflexão, da gente parar para pensar, analisar aquilo que eu tenho feito, aquilo, o que que eu fiz de errado, o que que eu preciso corrigir, porque muitas vezes a gente começa a atropelar as coisas. E às vezes as nossas emoções, elas ficam afloradas, porque acontece uma coisa aqui eu não resolvo, outra ali eu não resolvo, e quando a gente vê, a gente não tem paz. E se a nossa mente não tiver em paz, a gente entra, não consegue ter nenhuma das outras características, né, do fruto. Então a gente precisa trabalhar com a nossa mente, né? Então tem muitas doenças hoje, né? Depressão, crise de ansiedade, muitas das coisas, né? Se a gente for estudar a fundo do porquê desencadeiam, muitas vezes é porque a gente não descansou, muitas vezes é porque a gente se preocupou demais, né? Então a gente precisa, e é como está escrito em Zacarias lá, não é por força, não vai ser pelo nosso poder, vai ser pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não consigo. Mas o Espírito Santo é quem vai te ajudar, é quem vai te auxiliar. Então é através dele que nós vamos sim conseguir. E é que nem assim, muitas das vezes a gente pensa também, se não der certo aqui, tem o plano B. Não, imagine que não existe o plano B, que o plano A é o único plano e é o plano A que tem que dar certo. Porque se você acredita no plano B, você está dizendo para a tua mente que o A já vai dar errado. Então, que você diga para você mesmo, o plano A vai dar certo, eu não vou precisar usar o plano B, porque o plano A vai dar certo. É a gente ser positiva, é a gente acreditar. Lembre que se você não acreditar em você, você não vai dar credibilidade para os outros acreditarem em você. Então, que você possa ser sua melhor incentivadora, no sentido de se olhar no espelho e dizer: você vai conseguir, nós vamos conseguir. Você se olhar para dentro de você e dizer que você vai conseguir, que você tem potencial, que Deus te chamou, que você é escolhida. A partir do momento que você consegue lançar essas palavras positivas para você mesma,
algo muda na sua vida, porque você está confiando em você, você está acreditando em você. E houve uma frase uma vez que disse assim, que o inimigo ele investe pesado na nossa identidade porque ele tem medo que nós venhamos descobrir quem nós somos chamados para ser. E o Senhor nos chamou com um propósito e nós precisamos olhar para esse propósito. E Satanás, conhecendo que nós temos um propósito, ele faz de tudo para nos tirar desse propósito. Então, que nós venhamos permitir que o Espírito Santo nos ajude. Que mesmo em meio à paz, não quer dizer que você vai ter a paz, mas que você não vai enfrentar guerras. Você vai enfrentar guerras porque o próprio Jesus disse que no mundo nós vamos enfrentar as aflições, então nós vamos passar por diversas aflições. Mas é que meio a essas situações, nós venhamos encontrar paz no Senhor, de entender que Ele está no controle, de entender que Ele não nos abandonou, de entender que Ele segura na nossa mão e que Ele está ali do nosso lado, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa sozinho, mas que Ele sempre está ali, seja no meio do mar, seja em qualquer situação, o Senhor sempre está ali. Eu lembro que há uns meses atrás eu estava passando por uns problemas bem difíceis assim, e eu me vi assim, eu literalmente me vi como se eu estivesse dentro de um barco, e dentro desse barco só estava eu lá. E eu estava como se fosse no meio do mar. E daí, assim, naquela visão, era como assim: se eu pulasse, eu morreria porque eu não sei nadar e não tinha remo para sair dali. Então é como se eu me visse no meio do nada, sem um remo, sem uma opção de eu sair dali, porque não tinha nenhum material, não tinha nada naquele barco. Mas eu vi Jesus ali. E Jesus estando no barco é o suficiente, porque você não precisa pular, porque você não precisa remar, porque você está no lugar que você precisa estar, porque Jesus está te ensinando ali, né? Então, Senhor Jesus está no barco conosco, ele nunca vai nos deixar só. Só que muitas das vezes ele não nos dá muitas vezes não nos dá um remo para remar, muitas vezes ele não nos dá aquela proteção, né, que para você nadar, porque ele sabe que você está longe do teu propósito, que você precisa passar por esse processo para que você venha a aprender a mergulhar num ritmo, né, que ele sabe que você vai aguentar. Então, tem vezes que nós vamos precisar ficar no barco, que nós vamos precisar passar por essas situações para que nós venhamos a aprender a lidar com outras situações que nós vamos enfrentar. Então, que nós não venhamos pular etapas, mas que nós venhamos entender, né, aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E a próxima característica ali é a paciência. E lá no Salmos 40, no versículo 1, deixa eu abrir aqui. Salmos 40, no 1, vai dizer assim: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. É, por exemplo, assim, quando você vai pegar um ônibus, você sai da tua casa e você vai pegar um ônibus para ir para o trabalho. Você chega lá no ponto e você tem que esperar o ônibus, né? Você sabe que o ônibus vai passar por ali para você poder ir até o destino do teu trabalho. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Só que por que a gente consegue esperar um ônibus? Porque o ônibus a gente sabe que vai chegar, você chegou no ponto 2 minutos, você segue os horários, você sabe que dali 3 minutos o ônibus vai chegar. Então você tem aquela certeza de que aquele ônibus vai chegar ali naquele ponto. Só que por que que nós não temos essa mesma credibilidade quando o Senhor nos chama para esperar nele? Porque a gente não consegue ver um resultado de imediato. Então, muitas das vezes, o que que a gente faz? A gente se desespera. Muitas vezes a gente pensa assim, Deus não está vendo, eu vou fazer do meu jeito. Aí a gente vai lá e faz igual Sara, e daí vai Agar, gera um Ismael, sendo que Isaac é o filho da promessa. Então, a gente julga o que Sara fez, mas muitas das vezes a gente vai e faz igual ela. E a gente gera muitos Ismaéis por não esperar com paciência no Senhor. Então, a paciência, ela também é um fruto, ela também faz parte desse fruto que nós só vamos conseguir ter através do Espírito Santo. E lá, em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 24, vai dizer assim, que o Senhor é quem dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Isso nos ensina que o Senhor é quem dirige o nosso caminho. É o Senhor que diz sim, é o Senhor que diz não, é o Senhor que diz vai, é o Senhor que diz para, agora vai, não vai, é o Senhor que nos direciona.
Só que muitas vezes, no meio dessa estrada, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo. O que a gente precisa depender de nós. É a mesma coisa que a gente pensar quando Noé estava construindo a arca. Noé nunca tinha visto chuva. Noé nem sabia, ele simplesmente obedeceu e foi lá, cada dia construindo a arca, cada dia construindo a arca. E parecia loucura que ele estava construindo algo, mas que ele nunca viu. Mas ele simplesmente obedeceu. E na nossa vida é a mesma coisa. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei por que o Senhor está permitindo isso. O que a gente precisa fazer? Só ir. Só vai. Pega a tua fé, pega a palavra do Senhor e vai. Continua seguindo, sem retroceder, sem olhar para trás, porque ali vai falar que ao longo do caminho, ele não fala de um caminho que a gente vai voltar, de um caminho que a gente vai retroceder. É seguir. No caminho que você vai seguir, você não vai entender, né? É igual quando os discípulos foram enviados também, eles não sabiam o que eles iam encontrar. Mas o Senhor falou para eles: vai, não leva outra roupa, não leva outra peça. Quem te aceitar, você fica naquela casa. Quem não aceitar na cidade, você faz o quê? Você sacode a poeira dos pés. E é muitas vezes isso que nós precisamos fazer. A gente só vai. Se vão nos aceitar, se não vão, aí não depende de nós. O que a gente precisa fazer é entender que aonde a gente é bem recebido, amém, glória a Deus. Aonde não é, sacode a poeira e segue. Não se paralisar no meio do caminho. Então, a paciência é algo que nós precisamos entender, que nós precisamos fazer a nossa parte. É você entregar totalmente ao Senhor, porque é muito fácil a gente chegar e dizer, eu confio no Senhor. Mas o confiar e o entregar no Senhor é confiar, entregar e deixar. Não é você ficar indo ali, mas me dá aqui, Senhor, que eu faço do meu jeito. Deixa que eu dou o meu jeitinho, porque o Senhor não tá fazendo, né? E o Senhor, muitas das vezes, ele tem muita paciência com a nossa incredulidade, no sentido de, muitas vezes, o Senhor faz uma promessa, nós não acreditamos, nós vamos lá, damos o nosso jeito. E quantas paciências, né, o Senhor tem ao longo do dia conosco, de ele ver, já tem eu fico imaginando, às vezes, lá, Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles se conversando, né? Mas de novo nisso daí, mas de novo você está errando nisso daí, eu já falei para você esperar. Ficou pensando, né? Jesus olhando para nós e pensando, né? Meu Deus, com essa minha filha, né? E eu imagino que o Senhor olha assim para nós, porque o Senhor olha para nós com um olhar de expectativa, né? Então, que isso também, né? A paciência é algo que nós precisamos muito. Paciência com o outro, paciência com o próprio Deus e entender que ele vai fazer no tempo dele. Se ele não fizer agora, ele vai continuar sendo Deus. Se ele fizer, ele vai continuar sendo Deus. É a gente entender que ele vai fazer no tempo que tem que ser. E a amabilidade, ela fala de uma pessoa gentil, uma pessoa de respeito, pessoas que são prestativas. Ela aplica a compaixão. Então, essas são as características da pessoa que ela tem essa amabilidade. A bondade é sempre aquela que está pronta a fazer o bem, dando ouvido às pessoas, ajudando da melhor forma possível. Teve uma moça lá da igreja que ela trabalha na área social. Ela trabalha na área social, ela trabalha, me fugiu o nome agora desses lugares. Mas enfim, me fugiu o nome desses lugares que tem cada região que cuida das pessoas, Bolsa Família, me fugiu o nome agora do lugar. Isso aí, o CRAS, isso mesmo. Aí, ano passado, a gente estava passando por uns problemas financeiros, assim, bem, bem complicado, né? E ela é muito amiga minha, e ela trabalha, né, nesse CRAS. E eu tinha comentado com ela sobre algumas situações, né, financeiras que a gente estava passando e tal. E daí, passado alguns dias, ela pegou e mandou para mim: Olha, Fer, eu agendei para você ir lá no CRAS, lá perto da sua casa. Daí você vai lá, né? Eles vão pedir tudo para ver se você fica acessível a receber o Bolsa Família. Só que na minha cabeça, eu pensei assim, eu, tipo, nunca fui assim, nunca falei para ela que eu queria o benefício, nem sabia como que funcionava. E até eu me achava assim, ai, senhor, nada a ver eu pegar, né? Eu acho que não rola para mim, né? E daí eu fui lá, fiz o cadastro, ela marcou, eu fui lá, fiz o cadastro, e na época, né, o meu esposo estava como autônomo e eu já estava registrada, porém eu trabalho só meio período, né? Então
um salário bem baixo. Então, daí eles foram perguntando quantos filhos a gente tinha, e foi ali passadas as informações e tal, beleza, né? Aí, quando foi em dezembro, dia 20 de dezembro, dia 27 de dezembro, eu ia fazer o lançamento do meu livro. E quando foi no começo de dezembro, eles aprovaram o nosso cadastro para receber esse Bolsa Família. E quando eu fui para agendar o lançamento do meu livro, a gente não tinha dinheiro. Tipo assim, e quando eu olhei assim para, quando Deus falou assim, não, é agora que você vai lançar teu livro, eu pensei assim, Senhor, é o pior ano da minha vida. É o ano assim que 2025 foi o ano que eu pensei assim, meu Deus, Senhor, acaba logo esse ano, porque foi um ano assim que Deus tocou na parte mais estável da nossa vida, que era a parte financeira. E assim foi luta atrás de luta, foi muito difícil, foi muito difícil. E daí, quando chegou, que Deus falou assim: Eu preciso que você lance o teu livro agora, esse ano. Eu pensei assim: Senhor, é o pior ano da vida para lançar um livro. Mas eu entendi que dali, sabe, daquele ano tão difícil, Deus também fez nascer algo, né? Que já tinha nascido há 4 anos atrás, 2021, mas que Deus disse: Não, agora eu vou permitir que nasça de verdade. E isso também nos mostra que é igual uma mulher, né? Em trabalho de parto. Ela passa ali os 9 meses carregando, mas chega a hora que ela tem que parir. E não é fácil parir, né? Seja cesárea, seja parto normal, seja qualquer tipo de parto, não é fácil. É muito bonito você gerar uma vida. É um milagre do Senhor de você entender que um corpo vai gerar, mas você sabe que tem a dor. E para quem já passou, né, é uma dor que não é fácil de você dizer que é fácil de passar. Não é fácil. E eu vi o ano de 2025 muito assim. E eu lembro assim que teve um dia também que eu acho que eu gravei um vídeo para o Instagram e a pastora Suelen veio, e do nada a pastora Suelen, não sei se ela vai lembrar, ela falou assim para mim, como você amadureceu. E eu pensei assim, e acho que foi bem nessa época, assim, foi bem nesse período. Daí eu falei assim, Senhor, como é que ela consegue ver? Ela nem, né? Falei, Senhor, não faz sentido, né? Eu fiquei meio assim, né? E daí eu entrei num curso, e o nome e daí essa mulher que dá o curso, para cada turma para cada turma que entra nova, ela dá um nome. E eu entrei na turma 18. E sabe qual era o nome da turma? Maturidade. Eu pensei, e foi bem na mesma semana, né? E eu pensei, Senhor, né? Como que o Senhor vai testificando uma coisa com a outra, né? E é aquilo que muitas vezes o invisível, que através da dor é o que vai gerando a maturidade, né? Porque a gente quer ser maduro, igual uma criança, né? Como que ela vai chegar à fase adulta? Ela vai precisar se submeter a processos da infância dela, até que ela vai crescendo. Aí tem coisas que já não vai fazer mais sentido, que né, minha filha tem 6 anos, ela brinca ainda, ela gosta de brincar com boneca, mas ela vai crescer, vai chegar numa idade que ela não vai querer, que a boneca já não vai fazer mais interesse para ela. Vai ser outras coisas. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo alguns processos que a gente precisa passar. E nunca é sobre fugir do processo, sobre pular processo, mas é sobre você se submeter a ele. Porque quando a gente se submete ao processo, o Senhor começa a trabalhar em nós, mesmo que a gente muitas das vezes queira fugir, né? Porque na maioria das vezes a gente quer fugir. Mas quando a gente se submete, é algo lindo o Senhor começa a fazer ali, né? Então, aquilo que o Senhor faz dentro de nós, ele começa a fazer sair para fora de nós, né? Através de nós. Então, a bondade, ele é isso, é você praticar é você fazer o bem, né? Você ouvir as pessoas, você fazer o que tiver no teu alcance para você ajudar o outro, né? Não você passar, igual quando a gente lê a passagem, né, do bom samaritano. Poxa, passou por ele o sacerdote conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, e por que ele não praticou a bondade? Ele foi para o outro lado da rua e ignorou. Foi um samaritano, as pessoas diziam que não iam ter salvação e tinha tanta rixa entre eles, que foi lá, pegou aquele homem, levou até ele até uma hospedaria, cuidou dele e ainda pagou por todo o tempo que ele ficou lá. Então, é isso, o Senhor quer que nós venhamos ser pessoas, que venhamos ser mulheres, que não permitem que as pessoas passem da nossa vida sem sentir o gosto de Jesus, mas que nós possamos
ser mulheres que, por onde nós formos, seja como um perfume, né? Não é quando uma mulher passa por você e você pensa, nossa, que mulher cheirosa, né? A pessoa chega e ela deixa o rastro do perfume dela. Que assim nós venhamos ser com a presença do Senhor. Que aonde o Senhor nos levar, que aonde o Senhor nos permitir ir, que o bom perfume do Senhor esteja juntamente conosco e que nós possamos deixar esse rastro por onde a gente for. E a próxima característica desse fruto é a fidelidade. A lealdade não é algo que a gente negocia. E é algo assim também que é sobre você ser fiel ao outro, né? E é algo que Deus tem falado muito no meu coração esses últimos dias, é sobre alianças, né? Que Deus, ele não faz um contrato com a gente, né? Deus, ele faz uma aliança, porque uma aliança não se quebra. Um contrato, quando você vai fazer um contrato para uma sociedade, para qualquer lugar que você faz, tem até para você pôr o fiador, né? O contrato é como se ele não acreditasse na tua palavra e precisasse de um contrato que para ter ambas as assinaturas para mostrar que ambas as partes vão ser fiéis com aquele contrato. Então Deus não faz isso com a gente. O Senhor ele faz uma aliança. E um relacionamento com pessoas, eu também vejo que não é um contrato que você faz. Se eu vou me conectar com você, não vai ser um contrato que, se você fizer algo que me ferir, eu vou rasgar aquele contrato e não quero mais saber da sua vida. Mas é no sentido da gente caminhar com pessoas por alianças. Por uma aliança, com respeito. Quando a gente vai casar, a gente faz o voto, né? De ser fiel até o fim, né? Seja na saúde, seja na doença, na pobreza, na riqueza. E na amizade é a mesma coisa, né? Nos relacionamentos à nossa volta é a mesma coisa. E a gente dá valor às alianças, né? Que o Senhor tem permitido que a gente faça na nossa vida. E não olhar só como algo assim que a gente pode descartar, mas que a gente venha a ser fiel, que a gente venha a ser leal às pessoas à nossa volta. E a próxima característica é sobre a mansidão. E a mansidão, ela vai falar muito sobre se controlar, né, as emoções. É ser muito menos emoção e ser mais razão. E quantas vezes a gente reage diferente, né? Muitas das vezes a gente é muito pouco razão e muita emoção. De bater o levou, de você não ter esse ato de você, poxa, agora falei, veio no impulso, falei, agora já tá falado, agora, né? E quantas vezes a gente fala coisas sem a gente pensar antes e sem querer, às vezes a gente acaba machucando o outro, e a partir do momento que a gente lança uma palavra, que a gente fala qualquer coisa, poxa, a pessoa que ouviu, ela vai se doer com aquilo. E para você retirar aquilo que você falou, é muito difícil. Para você mudar aquilo que você falou, é muito difícil. É uma confiança que muitas vezes quebrou. Então, a mansidão, ela é muito importante para que a gente venha aprender a ser mais razão e menos reação. Não reagir, não falar na lata, não praticar atitude que vai ferir, que vai machucar. E o próximo é o domínio próprio, o último, né? Que ele vai falar sobre o equilíbrio nas nossas ações. É a gente saber quando agir, é a gente saber quando calar, quando falar, é a gente saber como se portar. E uma pergunta para a gente refletir: se alguém observasse a nossa vida, sem ouvir as nossas palavras, eles conseguiriam perceber o sabor do reino de Cristo? É a mesma coisa que se pensar no sal. Quando o sal ele é dissolvido na água, ele some. Ele não fica gritando que ele está ali. Ele simplesmente, quando você vai experimentar, né, você sabe que aquilo ali é salgado, que tem o sal ali. Mas o sal, quando você dissolve, ele some na água. Então a gente vai ser da mesma forma que a gente venha a ser mulheres que influenciam sem se impor, que não ficam gritando uma espiritualidade, mas que a nossa vida não é muito no que a gente fala, no que muito que a gente muito nas nossas palavras, mas é muito no a gente ser, né? E Jesus ele não vai vir buscar uma igreja que ela fala muito. Ele vai vir buscar uma igreja que é de verdade, que é transparente, que é na essência, né? Então, Jesus, ele não vem buscar um monte de palavra, ele vem buscar a gente por quem a gente é.
Então, que o Espírito Santo, né, possa trabalhar em nós para que nós venhamos ser mulheres que têm esse espírito que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E é ele que vai nos ajudar, que vai nos direcionar a ter essas características desse fruto. Então, isso foi o que o Senhor, essa porção, né, que o Senhor colocou no meu coração. Espero que tenha feito sentido, né, para vocês, para quem vai ouvir depois, né, que venhamos ser mulheres, né, completas nesse fruto, né, porque o Senhor, a gente vê, né, que o Senhor, ele compara muito a nossa vida com uma árvore, né, e o Senhor, ele olha para nós como sendo essa árvore. Qual o fruto, Senhor? Será que hoje, nessa árvore aí, eu consigo tirar um fruto chamado paciência, uma parte desse fruto? Será que hoje eu encontro o amor? Será que hoje eu encontro a bondade? O que será que o Senhor tem encontrado nessa árvore? Será que ele tem encontrado esses frutos, né? E algo também para a gente refletir é que quando a gente vai diante de uma árvore e a gente tem a opção de pegar um fruto, a gente não vai pegar o fruto verde, porque o fruto verde não vai estar bom, ele vai estar ruim, às vezes ele está marrento. A gente vai pegar o fruto que está maduro. E é esse fruto que o Senhor deseja encontrar em nós. Um fruto maduro, né? Um fruto que está pronto para ser usado, um fruto que está pronto para transbordar. É isso que o Senhor deseja, fazer em nós e através de nós, e que nós venhamos ser essa mulher madura, cheia do Espírito Santo, né? Porque o Senhor, ele está voltando e nós precisamos estar preparadas, né, para ganhar o máximo possível de almas para o Senhor e para o reino dele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Fer, pela palavra, né? Nessa noite. O Senhor continue usando a tua vida, né? Em nome de Jesus, Amém. para ser um canal de bênção para nós e para tantos lugares, né? Onde a tua voz tem chegado, né? Que você seja Amém. essa luz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Por nós, nesse momento. Para mim orar? Que Amém? cortou. Ah, então tá bom. Isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Espírito Santo nos ensina, Pai, a ter cada item, Senhor, desse fruto. Pai, que o Senhor possa olhar para a nossa vida e que nós possamos entregar esse fruto ao Senhor. Muitas vezes, Pai, a gente tem muitas folhas, nós podemos mostrar aquilo, mas muitas vezes na nossa essência nós não somos. Mas, Pai, nós queremos ser mulheres de verdade, Pai. Nós queremos ser mulheres que carregam a essência da Tua presença. Nos ensina, como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, a ser mansa e humilde de coração como o Senhor é. Nos ensina, Senhor, a praticar os atos de bondade, nos ensina a mansidão, nos ensina, Senhor, a ser pacientes. Nos ensina, Senhor, a praticar o amor, Senhor, não só por um interesse do que os outros podem nos oferecer, mas, Pai, que o amor do Senhor esteja enraizado nos nossos corações. E que, assim como a tua palavra também diz, que nós demonstramos que o amamos quando nós o obedecemos. Que a obediência ao Senhor, Pai, venha ser o princípio de tudo na nossa vida. Que nós possamos entender o que o Senhor requer de nós. E que nós venhamos a cada dia caminhar com o Senhor, Pai. E eu sei que na medida que nós caminhamos, nós aprendemos com o Senhor. É na caminhada da intimidade com o Senhor que nós aprendemos, Senhor, a ser parecido com o Senhor. E muitas das vezes, Senhor, se tornar parecido com o Senhor vai doer, porque vai ter situações que nós vamos passar, Senhor, que nós vamos querer fugir. Mas, Deus, que no meio desses momentos, que no meio dessas situações, nós possamos olhar para o Senhor. Que o Senhor seja o foco, Pai. Que no meio do nosso caminho, que no meio da estrada que o Senhor tem conduzido cada mulher, Senhor, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa segurar nas nossas mãos e nos direcionar em tudo que formos fazer, em tudo que nós formos falar. Pai, que não seja pela nossa força, que não seja por um poder, mas que seja pelo teu Espírito, Senhor. O teu Espírito que direciona, o teu Espírito que aponta o caminho, o teu Espírito que coloca as palavras na nossa boca, Senhor, mesmo diante de quando nós não sabemos o que falar, é o Senhor que direciona, que nós venhamos aprender a confiar plenamente no Senhor, Pai, que nós venhamos entregar a chave da nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor tome o rumo, para que o Senhor tome o controle. Senhor, eu quero entregar a vida de cada mulher essa noite diante das tuas mãos. Senhor, eu não sei a causa delas, eu não sei a dificuldade, eu não sei qual é o fruto, Senhor, que ela olha para a vida dela e talvez esse fruto, Senhor, ainda está verde, Senhor, ele não amadureceu.
Mas, Deus, talvez a tua filha tenha pulado, Senhor, processos, e por isso que esse fruto parece que não cresce, parece que esse fruto, Senhor, ele não amadurece. Mas, Pai, que a tua filha possa ser convencida pelo Senhor naquilo que precisa gerar um amadurecimento. Que em nome de Jesus, que possamos ser mulheres aprovadas, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. E, Pai, que nas áreas que reprovamos, que o Senhor nos ensine, Senhor, a passar por elas. Que o Senhor nos direcione em tudo, em todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a ser mulheres de caráter. Nos ensina, Senhor, a ser mulheres que carregam a tua humildade, que carregam a tua alegria, que carregam a esperança da tua volta. E que essa esperança venha nos motivar, Senhor. Venha nos levar a ser pessoas melhores. Que possamos ser como um perfume, Senhor, ao qual onde colocarmos as plantas dos nossos pés, o teu perfume, Senhor, exale naquele lugar através da nossa vida, que as nossas atitudes, que a nossa vida, Senhor, grite aquilo que as nossas palavras dizem, que antes que saia palavras da nossa boca, que a nossa vida fale, que a nossa vida pregue, Senhor, que o amor, que a bondade, que a fidelidade, que tudo aquilo, Deus, as características que o Senhor tem, venham estar enraizados nos nossos corações, para que possamos gerar frutos, Pai, frutos que permaneçam, frutos, Senhor, que gerem outros frutos, Pai. E que isso nós sabemos que agrada o Senhor, que agrada a tua presença, e que nós jamais venhamos, Senhor, ser mulheres, Pai, que carregam as obras da carne, como fala aqui, Senhor, em Gálatas 5. Que longe de nós venha estar, Senhor, essas obras, e se há alguma obra em nós, nos constrange, Senhor, ao ponto de nos levar a mudarmos de rota, mudarmos de atitude, que venhamos permitir o teu constrangimento, Senhor, para que haja uma mudança de vida em nós, de dentro para fora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Abençoada. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E como eu sempre digo, irmãs, não vamos ser só ouvintes, né? Vamos ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem falado e de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Então, irmãs, nós encerramos aqui esta série, né? E semana que vem, que vai ser o mês de maio, nós vamos aqui iniciar uma nova série de mensagens, né? E semana que vem nós vamos ter uma ministração com o tema Curando as Feridas da Alma. Bom, vai ser um tema bem abençoado para a gente estar sendo ministradas pelo Senhor, aprendendo um pouquinho mais do Senhor e da sua palavra. Amém? Então, Deus abençoe, né? Obrigada, Fer, de novo pela disposição em servir, né? Obrigada às irmãs que estiveram aqui e nos vemos quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Tá bom? A paz, minhas irmãs, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.